Vou dar aqui boa tarde a todos, mais uma vez reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, para mais uma tarde de estudos, e hoje nós estudamos esta obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Como eu sempre falo, na sexta-feira a gente estuda a primeira parte, que são as parábolas, e na quinta-feira a gente estuda a segunda parte, que são os ensinos de Jesus. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, hoje, dia 24 de setembro de 2021, nós vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia, aqui estamos reunidos, Senhor, para mais uma tarde de estudos. Te rogamos a tua compreensão, a tua compaixão, a tua proteção, Senhor, para cada um de nós. Estejamos aonde estejamos. Estamos no estudo online, em várias cidades diferentes, mas unidos pelo pensamento no Evangelho do Senhor. Por isso te agradecemos muitíssimo essa grande oportunidade que o Senhor nos concede. E te pedimos também, Senhor, por acréscimo de misericórdia, que o Senhor ampare todos aqueles nossos irmãos que possam estar sofrendo em qualquer parte do nosso planeta, assim também como os nossos irmãos desencarnados. Que todos possam, Senhor, receber o teu consolo, o teu amparo, o esclarecimento que necessitam para poderem progredir, para poderem renovar suas esperanças e suas energias. E assim envolvidos por essas bênçãos que se derramam sobre cada um de nós, sobre nossos lares, sobre nossas famílias, sobre nossas casas espíritas, te pedimos amorosamente que nos conceda permissão para iniciarmos aqui, juntamente com o amparo dos amigos espirituais, o estudo do livro de hoje. Graças a Deus. Esse livro maravilhoso de Caibar Schutel, que tem nos ensinado tanto assim, não é? Então, que possamos sempre contar com o amparo da espiritualidade amiga, e com certeza nós contamos. Então, minha gente, hoje, dia 24 de setembro, nós vamos dar início de 2021, é importante lembrar, né, como o tempo passa rápido, ao estudo da parábola da rede. Essa parábola da rede também muito importante, como também as outras parábolas que nós estamos estudando, né? Então, nós vamos iniciar fazendo aqui a leitura do livro do Caibar, Parábolas e Ensinos de Jesus. O meu é na página 45. Eu não sei o de vocês, que o meu tem uns mais velhos, outros mais novos, a parábola da rede. Então, eu vou iniciar da parábola. Meu é 48. Em alguns vai diferenciar, né, de um para o outro. Finalmente, prestem atenção nessa palavra, finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de todas as espécies. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentados, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançar-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículos 47 a 50. E Caibar diz assim: o fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos, destes tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações, tempos em que a lealdade, a sinceridade,
a verdadeira afeição, o amor, a verdade, andam obscurecidas nas almas, tempos de discórdias, de ódios, de confusão, tal qual que até os próprios escolhidos periclitam. Né? Então, ele diz que o fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos. Quando o pessoal, né, no tempo mais antigo, nos anos atrás, falava em fim do mundo, o pessoal pensava em quê? Deus vai mandar, né, uma bola de fogo e fazer explodir o planeta. Todo mundo pensava assim, né? São chegados os fins do mundo. Também é assim que, na atualidade, algumas seitas, ou por pessoas fanáticas, ou por pessoas espertalhonas, fazem, né? Os espertalhões fazem para conseguir algum benefício. Então, foi na virada de 1999 para 2000, lembra? Um monte de gente abandonou tudo, fugiu para a montanha. Como se viver na montanha se o mundo vai explodir? O que adianta ir para a montanha? Vai explodir do mesmo jeito. Então, pelo menos, você não sobe para a montanha, não se cansa tanto, né? Porque se vai explodir, explode quem está no alto ou quem está embaixo. Aí vem aquela história de 2012, né? Da profecia Inca, que ia acabar em 2012, teve até um filme famoso, e um monte de gente, né? Nós estamos em 2021. E aí diz aqui, o fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos, destes tempos, em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade. Não é? Ele diz aí, em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade. Será que Caibá aqui, ele está falando desse fim do mundo? Porque esse livro nós já vimos, ele é lá de 1920, 1928, 1930. Estamos em 2021. Então, temos aí 91 anos, vamos para 92 anos. Será que ele está falando do fim do mundo assim? Do fim do mundo físico? Explodir tudo? E tudo para o espaço? Será que quando ele diz o fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos? É uma coisa para a gente pensar. Ele está falando mesmo do fim do físico do planeta Terra? E aqui ele coloca... andam obscurecida nas almas, tempo em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade, andam obscurecidas nas almas. Tempos de discórdias, de ódios, de confusão tal, que até os próprios escolhidos, e ele botou escolhidos entre aspas, não é? Periclitam. E tem aí um asteriscos. Vamos virar a folha do nosso livro, que lá no final do texto, pelo menos o meu tem, no final do texto da parábola, tem uma observação, não sei se o de vocês tem, mas o meu tem, com asteriscos que ele colocou lá no periclitam, né? E esse asterisco que tem no final do texto, deve ser na próxima página do de vocês, diz assim: entende-se por escolhido aquele que, pela vivência cristã, já se libertou em grande parte do reino do mundo. Não obstante, periclita, quer dizer, titubeia, né? Ainda pode cair, porque se balançou, se ficou dividido, se ficou em dúvida, ele ainda pode cair. Dou-te a advertência do apóstolo Paulo, que disse assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então, ele está dizendo assim,
Então, o que Paulo quis dizer? Aquele que está buscando se manter firme, de pé, fique atento para não cair em quê? Não cair no chão? Para não cair em tentação. Ora, todos nós que vivemos num planeta onde a grande maioria da população, e podemos dizer aí mais de 90%, faz parte da terceira ordem, espíritos imperfeitos, podem cair, não podem cair em tentação? Claro que podem. Então ele está dando um alerta para vocês que estão se esforçando por se melhorar, vigiar e orai, para não cair em tentação, porque é possível. Já que, como nós aprendemos aqui no Livro dos Espíritos, na questão, deixa eu pegar aqui rapidinho, na questão deixa eu ver, é a questão que fala da escala espírita, né? Quando ele diz assim, questão 110, as qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza, sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. E aí, quando ele falou dos bons espíritos, na questão 107, ele disse que esses espíritos, os bons espíritos, com exceção dos espíritos superiores, ainda eram espíritos que poderiam reencarnar por provas. Ele deixa isso bem claro. Ele diz que nessa classe, que é nessa segunda ordem dos bons espíritos, ele diz assim, ó, questão 107, caracteres gerais, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Aí depois ele diz aqui, ó, não estando ainda completamente desmaterializados. Os bons espíritos, com exceção dos espíritos superiores, não estão ainda, né, completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma de linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam ainda espíritos perfeitos. Então, aí ele diz lá, descendo mais umas 6 linhas, ele diz assim, todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, os espíritos da segunda ordem, são os bons espíritos, os benévolos, sábios, espíritos de sabedorias, ainda precisam passar por provas, tá? Com exceção, como eles colocam aqui, dos espíritos superiores, que são os da segunda classe, porque eles dizem assim, que esses, quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. Então, os superiores não precisam encarnar por provas, mas os outros da segunda ordem, sim. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Aquele que cuida, pois que cuida está em pé, olhe e não caia. Então, essa mensagem é para todos os espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, e para 75% dos espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos. Porque ficam de fora, são 4 grupos,
Na segunda ordem, então, se só um não encarna por prova, 75% encarnam por prova. Só 25% que equivale aos superiores que não encarnam. Então, uma grande maioria que estão se esforçando, Paulo chama atenção. Corre, não caia, quer dizer, vigiai e orai, para não cair, em tentação. No Livro dos Espíritos, na questão 467, 467, deixa eu abrir aqui, que é parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos do mundo corporal, Kardec pergunta assim aos espíritos, 467. Pode o homem eximir-se, quer dizer, libertar-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos respondem, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, grande maioria desses espíritos, dos espíritos que compõem aí o universo, porque essa escala espírita não é apenas para os espíritos que estão encarnados na Terra, ela é para todos os espíritos do universo, para todos os espíritos criados por Deus. Então, essa grande maioria ainda se deixa, né, atrair pelo pensamento equivocado desses espíritos. E aí estabelece afinidade e a tal da sintonia, né? Então, como ele diz aqui, se, né, os espíritos ficarem firmes, não irão se apegar a esses espíritos. Só se apegam por quê? Porque pensam e gostam do que eles gostam. É duro a gente reconhecer isso, mas é verdade. A sintonia se estabelece por causa disso. Que eu gosto do que ele gosta. E aí, você atrai esses espíritos. Não são eles que nos agridem. Nós os atraímos. Nós os atraímos. No livro Cartas, o Evangelho por Emmanuel, nesse aqui, volume 6, Cartas de Paulo, na página 197, 197, eu pedi também para vocês pegarem, deixarem aí reservado o livro Obras Póstumas também, além das Cartas de Paulo, volume 6, o Obras Póstumas. Tem um texto de Emmanuel que tem o seguinte título, No Zelo Fraternal, onde ele diz assim, assim, pois, esse texto está em acordo com essa passagem de Paulo, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Está aqui no livro do Caibar. Então, Emmanuel diz assim, assim, pois, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Então, Emmanuel vai fazer uma análise dessa passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que Caibar cita aqui nesse livro, lá no apêndice, né? Ele diz assim, observaste com pesar todos os irmãos do caminho que se arrojaram em situações aflitivas, angariando para si mesmos complicados problemas na sombra. Os que perderam a confiança na providência divina e se desbordaram nos precipícios da rebeldia. Os que desanimaram à frente das tentações e caíram no logro da morte voluntária. Os que abandonaram as obrigações santificantes que lhes competiam, a pretexto de fadiga ou dificuldade. Os que esmoreceram no serviço de elevação espiritual e buscaram repouso nos refúgios da ilusão. Os que se aprisionaram nas armadilhas da delinquência. Os que se enrodilharam nas teias da obsessão. Os que se cansaram de fazer o bem.
os que trocaram os percalços do trabalho pelos enganos do comodismo. Diante de todos eles, os nossos irmãos que entraram no cipoal dos obstáculos maiores, não pronunciei censura ou condenação. Ao invés disso, ora por eles. Então ele pede para a gente não condenar os desviados, os desequilibrados, os equivocados, e sim orar por eles. Recordemos a sábia advertência do apóstolo Paulo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não cai. Então ele faz essa advertência para que a gente não condene. Porque se eu estou condenando, é porque eu penso que estou por cima, né? Que sou superior ao outro. E aí, de repente, eu posso ser surpreendida. Então ele diz assim, você que está na caminhada, é isso que ele está querendo dizer, não condene o seu irmão caído, para que você não possa ser pego amanhã de surpresa. Porque o tempo que você vai perder condenando o outro, você parou de se vigiar. E aí é quando a gente cai. Quando a gente pensa que está, não é? Eu estou por cima. Aquele é o momento da fraqueza. Aquele é o momento da fraqueza, né? Então vamos voltar agora ao livro do Caibar. Lá na primeira página ainda da parábola da rede. No segundo parágrafo da análise de Caibar, tirando a parábola, ele diz assim, é o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo. Por isso que ele falou, lá no primeiro parágrafo, ele diz, o fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos. E aqui ele explica, ele diz, é o fim do mundo velho, não é do planeta físico. É o fim do mundo, como alguns o têm entendido. Desculpe, é o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo. É uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. Então, esse fim do mundo, na realidade, é o fim daquelas ideias, podemos dizer, antigas, né? Daquelas ideias preconceituosas. E ele diz aqui, não é o fim do mundo como alguns o têm entendido. Como até hoje, em 2021, ainda tem gente que interpreta errado. Não tem aquela passagem que diz assim, os tempos estão chegados? Aí tem muita gente assim, oh meu Deus, o mundo vai acabar. Até hoje, 2021, tem gente que interpreta isso errado. Mas é o que o Caibar diz aqui. Não é o fim do mundo como alguns o têm entendido, mas sim o fim dos costumes com seus usos, suas práticas, seu convencionalismo, sua ciência, sua filosofia, sua religião, tá? É uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história com letras indeléveis, encerrando um ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página em branco, mas trazendo no alto um novo programa de vida. A rede cheia de peixes de toda espécie representa a lei suprema. A rede cheia de peixes representa a lei suprema, que ministra a todos, sem exceção, sejam gregos ou gentios, né? Vem trazendo ao tribunal de Cristo gente de toda espécie, bons, medianos e maus, para serem julgados de acordo com as suas obras. Com o advento da terceira revelação, que é, vamos dizer, a chegada, vamos dizer assim, do espiritismo codificado, né?
representado pela publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, a situação muda. A situação muda. Primeiro porque é uma promessa do Cristo. Eu lhes enviarei o Consolador, que irá poder dizer-lhes tudo o que eu não pude dizer, porque vocês não iriam compreender. Não é verdade? O Cristo disse isso. Então, hoje, com o advento do Consolador, as coisas mudaram. Primeiro, as parábolas cessam. Porque no próprio Evangelho diz, vocês não precisam mais de parábolas. Não precisamos mais. Porque as revelações estão aí. Então, há uma mudança no mundo. Como diz Herculano Pires, é a segunda invasão dos espíritos. É uma invasão dos espíritos que vai acontecer. Ela já havia começado, vamos dizer assim, ele diz que a primeira invasão foi durante a Idade Média, quando houve o advento da queima das bruxas, aquela coisa toda, né? Quando os médiuns começaram realmente. Esse livro, Mediunidade, é um livro que a gente pretende estudar, do José Herculano Pires, que ele fala, de repente houve aquela explosão e muitos médiuns foram levados à fogueira. A gente conhece essa história. Lá, no período da Inquisição, no advento do Espiritismo, já tinha acabado a Inquisição. Já tinha acabado a Inquisição. Mas, mesmo assim, Kardec teve os livros dele queimados em Barcelona. Não puderam queimá-lo, mas queimaram a obra dele. Mas a queima da obra, muito pelo contrário, foi uma propaganda excepcional. Maravilha! Porque todo mundo, como é muito curioso, que será que tem naquele livro que eles queimaram? E foi muito simples. Bastou mandar uma carta para um livreiro em Paris e ele mandou mais livros. E foi um número muito maior. Foi praticamente o dobro. Porque muita gente, como os livros não queimaram todos, ficaram alguns ainda meio queimados, o pessoal pegou e despertou. Ali inicia um novo momento. Aí nós podemos dizer, né? Ali, com o advento da terceira revelação, é o fim do mundo antigo. É o fim do mundo antigo. Tá? É o fim do mundo velho e o advento do mundo novo. Então houve, né, uma mudança, uma alteração. E aí começam, né, as pesquisas espiritualistas, o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina, e aí se desenvolve, o pensamento muda. Nós vamos agora eu vou trazer algumas considerações para a gente dessa parte que nós já lemos. Nesta parábola, se vocês perceberam, ela começa assim, finalmente o reino dos céus é semelhante a uma rede, que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. Nesta parábola, Jesus novamente traz à discussão o tema reino dos céus. Perceberam? E ele usou a palavra, que nós vamos conversar depois. Finalmente. Olha, quando eu digo finalmente, essa palavra significa o quê? Que alguma coisa está chegando ao termo, não é? Que alguma coisa está chegando ao termo. Finalmente, o reino dos céus. Então, nessa parábola, a parábola da rede, Jesus novamente traz à discussão o tema reino dos céus, que a gente vem discutindo ao longo do estudo de várias parábolas, até essa, que é uma constante em suas orientações. O reino dos céus é uma constante, é um tema constante do pensamento de Jesus. Tanto que ele falou, né, contou várias parábolas abordando o tema reino dos céus.
Então, a preocupação com o homem, para que ele compreenda o que é o reino dos céus, era uma constante no pensamento, nas orientações de Jesus. Afinal, todo esforço evolutivo aponta para este reino. Essa é a ideia. Deus deu ao homem uma missão. A todos o Senhor deu uma missão, buscar a evolução. Para ele evoluir, ele precisa o quê? Desenvolver em seu íntimo o quê? O reino dos céus, não é? Então, todo esforço evolutivo aponta para o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Um mundo de paz, harmonia, amor. Aqui, nessa parábola, Jesus o compara a uma rede que, lançada ao mar, apanha tudo. Apanha tudo. Porém, em seguida, existe uma separação. Depois que a rede apanha tudo. Uma separação entre o que é o bem e o que não é o bem. Lembrando a parábola do joio e do trigo. Na parábola do joio e do trigo não teve uma separação? Deixa crescer tudo junto, depois separa. Apanha tudo, depois separa. Percebeu? O que é que Jesus, quando o servo virou para o Senhor e disse assim, Senhor, olha, tem alguma coisa estranha no meio do trigo, daquela plantação. Eu arranco? Não. Deixe que o joio cresça com o trigo, para que a gente não cometa nenhuma injustiça. De repente, você, com o trigo, parece com o joio. Se você for tirar agora, você pode tirar trigo do lugar do joio. Deixa crescer, porque depois que crescer, você vai ver bem a diferença. E aí você separa o joio do trigo. A rede é lançada ao mar e ela apanha tudo. Percebeu? A rede apanha tudo. Depois que a rede apanhou tudo, aí vai começar o trabalho de separar o peixe que é bom do peixe que é ruim. Viu como Jesus usava da pedagogia? Ele contou a história do joio e do trigo, agora ele conta a história da rede, mas ele coloca coisas semelhantes. O joio e o trigo crescem juntos e a rede apanha tudo. Depois separa. Né? A rede simboliza, como nós falamos, a lei de Deus. Tá? A rede simboliza a lei de Deus. É lançada ao mar e apanha tudo. Ou seja, atinge igualmente os peixes de todas as espécies. A lei de Deus é para todos. E ela também dá oportunidade para todos. Então, a rede é semelhante à lei divina. Não tem uma lei para os bons e uma lei para os maus. A lei é para todos. E ela dá oportunidade a todos. O que o homem, muitas vezes, não concorda. Por quê? Ele é tão mau, eu sou tão bom. Por que ele vai ter as mesmas oportunidades que eu? Para Deus, não tem mal, não tem bom. A lei é para todos. Todos terão o número de oportunidades que necessitarem no seu processo evolutivo. E não adianta a gente ficar de cara feia. Não adianta. Porque o Senhor vai dar a oportunidade a todos os espíritos criados por Ele. Agora, o tempo que cada um vai levar para aproveitar as suas oportunidades depende do nosso livre-arbítrio. Aí é problema nosso, não é problema de Deus.
é problema nosso. Alguns vão aproveitar mais intensamente, mais rapidamente. Chegarão primeiro. Outros vão demorar um pouco para poder aproveitar todas essas oportunidades. Mas nenhum de nós poderá dizer assim: ah, Senhor, eu recebi menos oportunidade do que o outro. Inclusive, na questão 115 do Livro dos Espíritos, diz assim, no meio da resposta, que a pergunta é: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Aí ele diz assim: Deus criou todos os espíritos, todos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. A cada um deu para todos. Depois ele diz: nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Eles, pronome pessoal do caso reto, terceira pessoa do plural. Eles. Depois ele diz aqui: passando pelas provas que Deus lhes impõe a todos, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Aí, olha só, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando e, pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Mas permanecerão afastados durante um certo tempo, porque um dia eles chegarão lá. Demorarão um pouco mais, sim, mas receberam a mesma oportunidade que aqueles que chegaram mais rápido. A questão da demora depende de cada um. Se vai mais rápido, se vai mais depressa, depende de cada um. Se vai mais lenta, depende de cada um. Mas todos estão submetidos à lei. Então, a rede simboliza a lei de Deus, que é lançada ao mar e apanha tudo. Ou seja, atinge igualmente os peixes de todas as espécies. A oportunidade é para todos. Então, quando ele lança a rede apanha tudo, né? E ela apanhou peixes de todas as espécies. Então, finalmente, o Rei dos Céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. Ora, se ela apanhou rede de todas as espécies, ela apanhou tudo. Ela apanhou peixes de todas as espécies. Não ficou nenhuma espécie fora da rede. O pessoal diz: ah, a sardinha não veio. Veio a sardinha. Ah, o atum não veio. Veio o atum. O peixe-galo, que tem espinha pra caramba. Eu detestava quando era criança o tal do peixe-galo, porque, meu Deus do céu, era um peixe, né? Pouca carne e muita espinha, mas o peixe-galo veio. O peixe-galo veio. Vieram todos os peixes. Deus não deixou fora da rede nenhum peixinho, para que ele não diga assim: eu fiquei para trás de todas as espécies. Vamos pegar agora ainda o Livro dos Espíritos, questão 803. Questão 803. Capítulo 9 da Lei de Igualdade. Parte terceira. Capítulo 9 da Lei de Igualdade. Vamos lá. Igualdade natural. Questão 803. Kardec pergunta: perante Deus são iguais todos os homens? E os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza.
Todos nascem igualmente fracos, simples e ignorantes, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Covid-19 mostrou isso, bem ao vivo e a cores. E detalhe, não só para aquele que está internado no Hospital do SUS, como para aquele que está internado no melhor hospital do Brasil. Não é verdade? Os melhores hospitais do Brasil. Aí ele diz aqui, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural. Superioridade natural é aquela que nasce com você. É diferente da adquirida. Aquela que você adquiriu através do intelecto, tudo mais, né? Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Tipo assim, os mais poderosos só morrerão dormindo. Os pobres morrerão sofrendo. Ele não deu essa superioridade da morte. Não é? Não deu. Tanto o rico como o pobre pode morrer sofrendo, pode morrer em desgraça, pode morrer em tragédia. Todos aos seus olhos são iguais. Questão 803. Essa questão a gente devia ler todo dia. Questão 803 do Livro dos Espíritos. A gente deveria ler todo dia. Porque tem gente que até hoje ainda não acredita que todos são iguais. Que Deus criou todos iguais. Tem gente ainda se considerando aí a última Coca-Cola gelada do deserto. Então é uma questão que todos nós deveríamos ler todo dia. Aí nunca mais diria aquela frase, quem você pensa que é? Não tem? Essa frase, quem você pensa que é? Eu sou igual a você. Agora, ele fala aqui na parábola sobre o mar. Ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar. A rede foi lançada ao mar. O que seria esse mar? O mar, onde a rede é lançada, é o mundo, com suas ondas perigosas e turbulentas. E como podem ser turbulentas, né? Às vezes você olha para o mar, nossa, tá aquela tranquilidade, normalmente da parte da manhã, né? Você vai à praia, às vezes, você chega lá bem cedo, o horário que eu gosto, tá aquela tranquilidade. Quando vai dando, assim, 1h da tarde, 2h da tarde, o mar começa, né? Muitas vezes, ondas altas. Quantas pessoas, às vezes, há pouco tempo tivemos aí um acidente grave, né? Com um casal, a pessoa sai para o mar, olha, tá tranquilo. Daqui a pouco, há uma reviravolta no tempo, o mar fica revolto, e se você não tiver um barco muito bom, você pode naufragar com o barco e tudo. Então, o mar representa o mundo com suas ondas perigosas e turbulentas. Porque minha avó e minha mãe sempre diziam assim, é bom você respeitar o mar. Né? Cuidado, o mar é o mar e o rio, a água do o rio e o mar. A gente precisa respeitar. Então, ele representa essas ondas perigosas e turbulentas em que as pessoas, muitas vezes, se deixam levar ao sabor dos apelos materiais. Não tem aquele que se deixa levar ao sabor das ondas e vai entrar no mar? Ah, a água está no joelho. Aí fica. A água está na cintura. Ele não percebeu que ele está sendo levado. Daqui a pouco, ele não consegue botar os pés. Aí começa lá, desespero, desespero, desespero. Se não tiver um salva-vida, ele pode morrer afogado. E quem mais morre afogado é quem não sabe nadar. A maioria das pessoas que morrem afogadas são aquelas que sabem nadar, que, né, convencidos que têm o domínio sobre o mar, vão e depois não conseguem voltar. Então,
Elas se deixam levar ao sabor das ondas, se deixam levar ao sabor dos apelos materiais. A encarnação não é eterna. Nós precisamos lembrar disso. O nosso período no planeta, ele é limitado. A pessoa vive aqui no mundo material, encarnado, como se fosse viver 200 anos. Não vai. Ninguém até agora viveu 200 anos. A encarnação, ela não é eterna. Ela tem um tempo, né? Tem um momento que, fecha a porta. É o horário de retornar para a nossa casa, que é o plano espiritual. E chega-se à praia, ou seja, vem desencarne. Então, vai ter uma hora que você precisa... Eu não disse aqui que o mar é o mundo com suas ondas perigosas e turbulentas, em que as pessoas, muitas vezes, se deixam levar ao sabor dos apelos materiais? Chega uma hora que você tem que voltar à praia. Se o mar é o mundo, quando você sai do mar, você volta à praia. É porque você desencarna. Você sai do mar, volta para a praia. Você tem uma hora que a morte nos alcança, o desencarne é chegado. Uma outra coisa, um outro elemento que ele fala aqui na parábola, ele diz assim, finalmente o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de todas as espécies. E depois de cheio, os pescadores puxaram para a praia. E sentados, olha aqui, a praia não é o momento do desencarne? Agora, depois do desencarne, vão se separar os bons dos maus em cestos. Ou, em algumas parábolas, eles usam o termo vasilhas. Quando você volta à praia, quando o seu tempo no mar se encerra, o mar não é o mundo, quando o mundo material, quando o seu tempo no mar, no mundo material se encerra, você chega à praia, momento de desencarne. Aqui, os peixes bons serão separados dos peixes maus e serão colocados em cestas ou vasilhas. E é nesse momento que esses peixes são colocados em cestos, como está na parábola, ou vasilhas, que algumas traduções usam o termo vasilhas, é o momento, essas vasilhas onde os peixes são colocados, ou os cestos são colocados, representam a proteção e o cuidado com que nos tratam os amigos espirituais. Eles nos recebem quando nós chegamos à praia, depois do nosso desencarne, né? Eles nos recebem e têm para conosco todo um cuidado. Como nós estudamos no livro Memória Suicida, nenhum espírito fica desamparado. Ele até pode pensar que fica. A nossa companheira Iraci conversou com a gente na última aula sobre o caso do André Luiz, que ficou, como dizem alguns, 8 anos no umbral, né? Pensando estar desamparado, mas não estava, de jeito nenhum. O que acontecia é que a frequência vibratória dele era muito baixa, tá? E ele não conseguia perceber os espíritos mais evoluídos que estavam numa frequência evolutiva mais alta. Mas eles percebiam o André Luiz. Porque, como eu ensinei naquela aula Pensamento e Sintonia, os espíritos superiores, eles baixam a vibração deles para nos alcançar. Então, eles nos percebem. Mas nós não os percebemos. Era o caso de André Luiz. No momento que ele começa a refletir, a fazer uma oração, né? A chamar por Deus, fazer uma oração, ele eleva o padrão vibratório. E aí ele percebe a ajuda ali, que sempre esteve. Mas
tinha uma coisinha que era da responsabilidade de André fazer. E só ele podia fazer. Eles estavam aguardando que ele fizesse, que era justamente isso. Fazer o esforço para elevar o padrão vibratório. Então, os espíritos, né, esse cuidado dos espíritos superiores representa os cestos, as vasilhas. Eles estão sempre cuidando de nós. Nós é que muitas vezes não percebemos. Aí a gente fala muito besteira, né? O pai me abandonou. Deus dá asas a quem não sabe voar. A gente não fala isso? As famosas frases? Não. Estão todos sendo cuidados. Mas o que é da nossa responsabilidade, cabe a nós fazermos. Então, como nós falamos, e quem são os peixes? Quem são os peixes? Ora, os homens, não é? De todas as raças, de todos os credos, são os peixes recolhidos pela rede. Outra questão que às vezes a gente entra em discussão. Tem gente que acha que tem certos peixes que não são filhos de Deus. Não é? Tem gente que acha. Tem gente que pensa, não, isso aí não é filho de Deus, é filho de Satanás. Todos são filhos de Deus. De todas as raças, de todos os... Porque tem gente que acha que filho de Deus é só a sua família. É só quem está dentro da sua casa. Nem o filho do vizinho é filho de Deus. Tem gente que pensa assim. O marido, o ex-marido também não deixou de ser filho de Deus. Depois do divórcio, deixou de ser filho de Deus. Não é assim? Tem gente que pensa. Sogra, genro, nora também, depois que deixou de gostar de mim, também não é filho de Deus. Tem gente que pensa isso. Né? Mas está errado. Todos são filhos de Deus. Na parábola, há a separação do peixe bom, que é colocado em cestos ou vasilhas, e do peixe que não presta, né? É o que eu disse aqui. Mas deitaram fora os ruins. Quem? Os peixes ruins, os peixes que não prestam, tá? Representando a separação entre os justos e os maus, entre o trigo e o joio. Quando ele diz aqui na parábola, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins, é a separação do trigo e do joio. É a separação do trigo e do joio. Essa separação é a aplicação da lei de causa e efeito. Né? Essa é a separação da lei de causa e efeito. É a aplicação da lei de causa e efeito. Vamos dar uma olhadinha na questão 257 de O Livro dos Espíritos. 257. Questão 257, no 9º parágrafo, que ela é grande, seria até bom que você já deixasse essa resposta, já numerados parágrafos, que facilita para a gente. De vez em quando a gente volta nela. Eu já numerei. Na minha 257, você numera de 1 a 10. São 10 parágrafos. Já numera 1, 2, 3, 4, 5. Então, lá na questão 257, parte 2ª, capítulo 6, da vida espírita. No 9º parágrafo da questão 257, que tem por título Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos, o 9º parágrafo começa assim: os sofrimentos deste mundo. Todo mundo achou o 9º parágrafo? Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, olha o que ele coloca aqui, muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Potência da alma, vontade. Remonte, quer dizer, volte, cada um à origem deles. Vamos lembrar
como é que isso começou o meu sofrimento? Remonte a cada um a origem deles. Vamos dizer que hoje eu esteja com sofrimento atrás. Quando é que isso começou? Vamos tentar lembrar como é que isso começou. Remonte cada um a origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua omissão, numa palavra, às suas paixões. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência, vou botar mais uma palavrinha aqui, ó, natural da maneira por que viveu na Terra. Aí vou pular aí umas 2 linhas, 3 linhas. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência desta, da influência da matéria, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência, desde a vida atual. Mas depende do meu livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio. Tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer, para ser um peixe bom ou um peixe ruim. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue as coisas, né, deste mundo. Não ligue as coisas deste mundo importância que não merecem. Então, embora revestido do invólucro corporal, olha só. Então, embora revestido do invólucro corporal, estando ainda encarnado, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. Quer dizer, nós podemos nos libertar enquanto estivermos encarnados. E quando deixar esse invólucro, quando chegar à praia, quando desencarnar, não mais lhe sofrerá influência. Vamos lá para o finalzinho desse parágrafo. Deduz-se daí que aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmo se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Então, como diz o irmão Vicente no livro Memória Suicida, é isso aí, a lei é isso aí, acabou, não tem o que questionar. É o que ele diz aqui, né? Portanto, só de si mesmo se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Encarnado, desencarnado, você não pode se queixar de ninguém, a não ser de você mesmo. Né? Aqui, voltando às nossas reflexões, diante disso que a gente percebeu, que a gente leu no Livro dos Espíritos, a gente percebe o quê? Que a responsabilidade diante da lei, de causa e efeito, é individual. Como desencarne e na vida futura, o justo, o peixe bom, recebe a recompensa por suas boas obras. A cada um segundo suas obras. E o mal, o rebelde, as perdas, as consequências por seus desequilíbrios. Isso que quer dizer, o peixe bom foi colocado no cesto ou na vasilha e o peixe ruim foi jogado fora. Nós vamos sofrer ou receber o mérito das nossas obras. Principalmente, gente, das obras íntimas, a cada um segundo suas obras. Tá? A responsabilidade, aqui vem uma coisa muito importante. Nós não estamos falando de responsabilidade individual, mas nós temos que falar de uma coisa também. A responsabilidade também é coletiva.
ela também pode ser coletiva, não só individual. Quando todo um grupo, e ontem o Paulo Brandão, naquela palestra sobre desmatamento, tá? E a ameaça à biodiversidade, ele falou sobre isso, sobre responsabilidade coletiva. A responsabilidade também é coletiva quando todo um grupo sofre as consequências de seus atos irresponsáveis, praticados em conjunto, ou quando o mundo passa a nível mais elevado e os espíritos que não acompanharam a evolução reencarnam em outro planeta, o tal do êxodo. Lembra do Zezé lá de Capela? O mundo passou a um nível maior. Aqueles que não colaboraram para esse processo evolutivo do planeta vão sofrer as consequências. Tem uma responsabilidade coletiva. Então, deitaram fora os peixes ruins. No livro Obras Póstumas, quem pegou aí, esse livro Obras Póstumas, vamos abrir o índice, porque fica mais fácil para a gente localizar o que a gente vai ler, tá? Aqui no livro Obras Póstumas, deixa eu pegar aqui, primeira parte, no índice, dá uma olhadinha na primeira parte. Tá lá, primeira parte, segunda parte. Já lá no final, quase no final da primeira parte do índice, está escrito assim, questões e problemas, as expiações coletivas. Quase no final da primeira parte, do índice da primeira parte, está assim, ó, a morte espiritual, a vida futura, questões e problemas, as expiações coletivas. Olha a página que é e vai lá. Acharam? Todo mundo achou? Quem está aí com Obras Póstumas? Indo pelo índice, você acha fácil. Quase no final da primeira parte do índice, que o índice é dividido em primeira parte e segunda parte. Quase no final da primeira parte do índice, está lá. A morte espiritual, a vida futura, questões e problemas. Aí depois tem o egoísmo, liberdade, igualdade, fraternidade, as aristocracias, os desertores e ligeira resposta do Trator dos Espíritos. Aí terminou a primeira parte. Acharam? Todo mundo achou? É fácil achar, gente. É muito fácil, tá? Então, vamos lá. Questões e problemas. As expiações coletivas. É uma questão, uma pergunta, uma questão que é colocada. O Espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, como consequências imediatas das faltas cometidas na existência precedente, ou como expiação do passado. Mas, uma vez que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas, não se explicam não se explicam satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, às vezes uma família inteira, toda uma cidade, toda uma nação, toda uma raça, e que se abatem tanto sobre os bons como sobre os maus. Olha os peixes bons e maus. Assim sobre os inocentes como sobre os culpados. Então, é uma colocação que foi feita e vem a resposta. Todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade e do da família, da individualidade, tá? E do da família para o de todo o conjunto. Começou no indivíduo, passa para o próximo núcleo, onde o indivíduo está inserido, que é a sua família, e depois para todo o grupo. Aí ele diz aqui, né? Para o de todo o conjunto, generalizando-as gradualmente e comprovando-se-lhes a universalidade dos resultados. Outro tanto se verifica hoje
com relação às leis que o estudo do Espiritismo dá a conhecer. Podem aplicar-se, sem medo de errar, as leis que regem o indivíduo à família, quer dizer, para a família, a nação, quer dizer, para a nação, as raças, para as raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Há as faltas do indivíduo, as da família, as da nação. E cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expia em virtude da mesma lei. O algoz, relativamente à sua vítima, quer indo a encontrar-se em sua presença no espaço, quer vivendo em contato com ela, numa ou em muitas existências sucessivas, até a reparação do mal praticado. Então, olha o que ele diz aqui. O algoz, relativamente à sua vítima, quer indo a encontrar-se em sua presença no espaço, quer vivendo em contato com ela numa ou em muitas existências sucessivas, até a reparação do mal praticado. Então, se você fez mal a alguém, você vai ter que encontrar com essa pessoa, ou no espaço, ou em várias reencarnações, até reparar todo o mal que você praticou a ela. O mesmo sucede, olha aí, o mesmo sucede quando se trata de crimes cometidos solidariamente por um certo número de pessoas. As expiações também são solidárias, o que não suprime a expiação simultaneamente das faltas individuais. Então, você pode ter que reparar uma falta individual, aquela feita para uma pessoa, e, paralelamente, ter que reparar uma falta que você cometeu coletivamente. Foi o caso que Paulo estava falando ontem. Quando nós poluímos os rios, quando nós poluímos o ar, nós não estamos, junto com outras pessoas, praticando um crime contra a biodiversidade onde nós nos incluímos? Sim, sim. Então nós temos que reparar o crime que nós cometemos contra o irmão e também contra a comunidade, contra o planeta. Porque aquele mal que nós praticamos vai afetar a muitos. E não foi praticado só por você, foi praticado por uma coletividade. Então, ele diz aqui, 3 caracteres há em todo homem. O do indivíduo de ser em si mesmo, o de membro da família e, finalmente, o de cidadão. Sob cada uma dessas 3 faces, pode ele ser criminoso e virtuoso. Isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão reciprocamente. Vocês querem ver um exemplo? Foi feita uma pesquisa, um estudo, entre os familiares dos criminosos de guerra, criminosos nazistas, especificamente. Foi feito com eles. A maioria dos filhos diziam que era um ótimo pai, um ótimo marido, um ótimo chefe de família. A maioria deles. Muitos que eram crianças, quando foi feita a pesquisa, a maioria dos filhos eram crianças muito pequenas ou adolescentes de 13, 14 anos. E eles disseram que quando terminou a guerra e vieram as acusações, julgamento de Nuremberg, muitos ficaram surpresos. Porque para eles o pai era um ótimo pai, que nunca deixou faltar nada, principalmente o carinho, era um ótimo marido, um ótimo chefe de família. Então, na sua família, ele era perfeito. Agora, para os outros homens, era uma coisa terrível. O próprio filho de um dos mais famosos, né, que morreu até aqui no Brasil, morreu afogado aqui no Brasil, numa praia paulista, ele mesmo falou. Eu sei que a história do hoje, ele tinha um filho na época que ele foi entrevistado, o filho dele, quer dizer, o neto desse criminoso nazista, tinha uns 5, 6 anos. Ele disse assim, quando eu contar a história do meu pai para o meu filho, eu não vou poder, logicamente, esconder os crimes que ele praticou. Mas eu não vou poder deixar de dizer para o meu filho que ele foi um ótimo pai,
um ótimo chefe de família. Olha aí, é o que ele disse aqui. Pode o cidadão ser criminoso e virtuoso, isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão e reciprocamente. E pode ser também um criminoso, um pai de família criminoso. E para a população, ser um grande homem, fazer o bem, né? E todo mundo só vai saber das desgraças que ele fez dentro de casa depois, normalmente, da morte dele. Quantas histórias dessas nós já ouvimos? E ele diz aqui, daí as situações especiais que para si cria nas suas sucessivas existências. Vai resolver um problema desse nas sucessivas existências. Como é que vai ser isso? Para sua família você foi maravilhoso, mas para os outros você foi uma peste. Ou para a sua família você foi horrível, e para os outros você foi bondoso. Como é que vai resolver essa reparação aí? E aí ele diz aqui, salvo alguma exceção, pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que numa existência venham estar reunidos por uma tarefa comum, já viveram juntos para trabalhar com o mesmo objetivo. E ainda reunidos se acharão no futuro, até que hajam atingido a meta, isto é, expiado o passado ou desempenhado a missão que aceitaram. Então, às vezes, ele diz aqui, salvo alguma exceção, grupos se reúnem para fazer uma reparação coletiva, por várias reencarnações. Graças ao Espiritismo, compreendeis agora a justiça das provações, que não decorrem dos atos da vida presente, porque reconheceis que elas são o resgate das dívidas do passado. Porque não haveria de ser assim com relação às provas coletivas. Se é assim com as provas individuais, por que não vai ser assim com as provas coletivas? Aí ele continua aqui. Dizeis que os infortúnios de ordem geral alcançam assim o inocente como culpado, mas não sabeis que o inocente de hoje pode ser o culpado de ontem? Quer ele seja atingido individualmente, quer coletivamente. Aí o pessoal diz assim, meu Deus, aquele prédio caiu, desabou. Quantas crianças inocentes morreram no desabamento daquele prédio? Será que não é uma prova coletiva? Lembra da história do circo de Niterói? História mais famosa do Brasil? Quantas crianças morreram debaixo daquela lona fervente? E, gente, quantas crianças inocentes? Será? Se eu não me engano, foi o Chico, né, que trouxe a mensagem que ali foi um resgate coletivo. Que aqueles espíritos levaram mais de 1000 anos organizando aquele processo para que ele pudesse acontecer. Logicamente que durante esse tempo, todos eles poderiam até estar vivenciando outros resgates coletivos ao longo desses quase 2000 anos. Até que aquele pode ter sido, né, a culminância, onde inúmeras crianças morreram, adultos, mas muitas crianças. Um circo, gente. Na década de 50 ou 60, que eu não me lembro bem, que era um show, porque hoje vai ter um circo ali, quase ninguém vai. Mas na década de 50 e 60, circo era uma coisa que, ficava assim. Teve gente que estava no circo e não morreu. Teve gente que teve queimadura leve. Teve gente que se queimou até mais seriamente, sobreviveu. E teve gente que saiu de lá ilesa. Por quê? Por quê? Porque não estava no resgate coletivo. Ele não fazia parte daquele resgate coletivo. Então, ele diz aqui, né? Que quer ele seja atingido individualmente, quer coletivamente, é que o mereceu. Depois, como já o dissemos, há as faltas do indivíduo e as do cidadão. A expiação de umas não isenta da expiação das outras, pois que toda a dívida tem que ser paga até a última moeda. As virtudes da vida privada diferem das da vida pública.
Mas a gente sabe que o amor cobre a multidão de pecados. Então, de repente, muitas provas são aliviadas pela misericórdia divina, porque o sujeito, né, aquele que está ali naquela dívida, ele também pode procurar, né, tornar a coisa mais suave, trabalhando no bem. Então, ele diz aqui, as virtudes da vida privada diferem da vida pública. Um que é excelente cidadão pode ser péssimo pai de família. Outro que é bom pai de família, probo e honesto em seus negócios, pode ser mau cidadão, ter soprado o fogo da discórdia, oprimido o fraco, manchado as mãos em crimes de lesa sociedade. A gente está vendo tanto isso aí, né? Essas faltas coletivas é que são espiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, os quais se encontram de novo reunidos para sofrerem juntos a pena de talião, ou para terem ensejo de reparar o mal que praticaram, demonstrando devotamente a causa pública, socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora maltrataram. Assim, o que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, se torna claro e lógico mediante o conhecimento dessa lei. Me veio à cabeça agora uma ideia, eu achei muito interessante. Muita gente reparou que um número muito grande de servidores da saúde, no tempo de pandemia, desencarnaram tratando dos doentes nos hospitais de ricos e hospitais de pobres, que é do SUS, vamos dizer assim. Nos hospitais, né, mais caros do Brasil, houve muitas mortes do grupo médico, do grupo da enfermagem, não houve? E nos hospitais do SUS, houve também muitas mortes de médico e da equipe de enfermagem. Mas tem médicos e enfermeiros que não morreram. E trabalharam na UTI, como aqueles que morreram, com os doentes contaminados pelo Covid. Aí veio agora essa inspiração. Será que esses médicos e o pessoal da equipe de enfermagem, também atendentes, todo mundo, né, voltado ali, que morreram pela Covid, não foi uma expiação coletiva? Não é? Uma pandemia, eles estavam ali, deram a vida no trabalho para salvar outros, seus irmãos, seus semelhantes. E muitos pereceram. Muitos pereceram. Motorista de ambulância, aqueles que trabalhavam na ambulância, trazendo o doente de um hospital para outro. Quantos? Pessoal ali que trabalha na ambulância, que não trabalha no CTI, mas trabalha na ambulância. Os enfermeiros, os médicos, os motoristas da ambulância morreram. Vários deles. Não será isso também? Aí veio a pandemia, um grupo de espíritos que talvez necessitassem de um resgate coletivo. Talvez em vidas passadas esse grupo não tenha sido tão caridoso com seus semelhantes. E agora, fazendo esse trabalho de amor, tem desencarnado. Né? Então ele diz aqui, assim o que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, se torna claro e lógico mediante o conhecimento dessa lei. Quer dizer, aquilo que a gente não entendia, que a gente considerava uma injustiça, ao compreender a lei, a gente vê que é lógico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará da ignorância. Aqueles que criticam a lei divina, com o conhecimento passam a compreender a lei. A solidariedade, portanto, que é o verdadeiro laço social, não é apenas para o presente, estende-se ao passado e ao futuro, pois que as mesmas individualidades se reúnem e reunirão para subir juntas a escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. Eis aí o que o Espiritismo faz compreensível,
por meio da equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Tem uma nota aqui que eu não vou ler, mas seria interessante que vocês lessem pelo menos os 2 primeiros parágrafos dessa nota. Esse texto é de Clélia Duplantier e tem uma nota. Seria interessante que vocês lessem depois pelo menos os 2 primeiros parágrafos dessa nota. Vamos voltar aqui ao nosso livro, às nossas reflexões de caderno. O livro ainda não. Aí, a lógica do Cristo é simples. A lógica do Cristo é simples. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículos 49 e 50. Alguém está com a Bíblia aí rapidinho? Que pode ler isso, que eu esqueci a minha Bíblia ali. Mateus 13, versículo 49 e 50. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É que eu não peguei. Eu esqueci de pegar. Alguém abriu aí? Mateus 13, capítulo 49 e 50. Eu abri. Então, lê aí para gente. 49, 50? Do capítulo 13. Versículo 49, né? Assim será na consumação do século, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Continua? Pode parar. Obrigada. É só o 49,50. É o que está na parábola. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. Está lá em Mateus, o versículo aqui, Mateus 13, 47 e 50. Os anjos, quem são os anjos? São os que auxiliam a definição do destino de cada um, a partir das suas próprias escolhas. Então, os anjos são os que auxiliam a definição do destino de cada um, a partir das suas próprias escolhas. Não das escolhas dos anjos, das nossas escolhas. Baseados nas nossas escolhas, eles vão nos ajudar a buscar os nossos destinos. São os orientadores espirituais, os anjos da parábola, são os orientadores espirituais do planeta, né? A quem cabe a responsabilidade pela condução deste cardume que se encontra aqui. Então, os anjos da parábola, que ele diz aqui, ó, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Quem vai fazer a separação entre os bons peixes e os peixes ruins? Os amigos espirituais, a partir da nossa herança, a partir das nossas escolhas. Porque cabe a esses espíritos superiores responsáveis pela condução do cardume que se encontra aqui no nosso planeta. Não somos peixes? Cardume é uma coleção de peixes. Então, são eles que cuidam desse cardume. Mas nunca é demais lembrar que a nossa aceitação ou rejeição neste reino dependerá única e exclusivamente de nós mesmos, da vida que estamos construindo, que escolhemos viver. Então, esses amigos espirituais vão organizar tudo isso. As nossas reparações, que nós vamos vivenciar, porque eles são os responsáveis, né? Vamos voltar agora ao livro do Caibar para a gente terminar de ler o texto. Então, aqui no texto, vamos lá. Os anjos são os espíritos superiores
A quem está afeto o poder do julgamento. A fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores. Né? Aquelas faixas de frequência baixa, onde vão ficar os espíritos mais imperfeitos. Uma faixa de frequência baixa. Representam os mundos inferiores, onde os maus têm que se depurar entre lágrimas e dores para atingirem uma esfera melhor. Contudo, não se julgue que esta parábola seja para os outros, que não os espíritas, ou os crentes no espiritismo. Parece-nos até que os afeta primeiro, quer dizer, afeta primeiro, parece até que afeta primeiro os espíritas, né? E outros religiosos, que não são espíritas. E ele diz aqui, parece-nos até que os afeta primeiro, que a todos os demais, pois que se acham dentro da rede tecida pela pregação dos espíritos do mundo todo. Quer dizer que não vale só conhecer, é preciso também praticar. Não vale estar dentro da rede, é indispensável ser bom. Então não adianta só ser pego pela rede. Como a rede é o mundo, né? Como a rede é a lei, não basta apenas conhecer a lei, né? Aí ele diz aqui, os que conhecem o amor, não têm amor, os que exigem a lealdade e a sinceridade, mas não a praticam, os que clamam por indulgência e não são indulgentes, os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco dos discípulos para se sentarem na cadeira do mestre. Todos estes, e ainda mais os perjuros, os convencionalistas, os tíbios, os subservientes, subserviente é aquele falso humilde, né? Não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade para terem liberdade. A parábola da rede é a última da série das 7 parábolas que o mestre propôs a seus discípulos. Vamos olhar o índice desse livro? Vamos lá no índice desse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus? Vamos lá no índice. O índice está assim, primeira parte, Parábolas de Jesus. Tá? O índice do nosso livro. Primeira parte, Parábolas de Jesus. Aí está escrito assim, as parábolas e a sua interpretação. Todo mundo já achou o índice? Está escrito assim, as parábolas e a sua interpretação. Aí vem, primeira parábola, parábola do semeador, a parábola do joio, parábola do grão de mostarda, parábola do fermento, parábola do tesouro escondido, parábola da pérola, parábola da rede. 7 parábolas. 7 parábolas. A primeira do semeador, a 7ª parábola da rede. Vamos voltar onde a gente estava lendo. Ele diz aqui, ó, a parábola da rede é a última da série das 7 parábolas que o mestre propôs a seus discípulos. Por isso o apóstolo Mateus, que a parábola da rede foi contada por Mateus no capítulo 13, versículo 47 e 50. Por isso o apóstolo Mateus, ao publicá-la no seu evangelho, conservou a expressão que Cristo lhe deu ao propô-la. Finalmente, olha aí, foi assim que começou a parábola. Finalmente, o reino dos céus. Finalmente. Porque ele contou 7 parábolas falando do reino dos céus. A da rede é a última. Então ele diz, finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede. Então, Mateus deixou a palavra finalmente, que Jesus falou quando ele escreveu a parábola. Está lá, ó. O apóstolo Mateus, ao publicar a parábola da rede no seu evangelho, está lá escrito isso, ele manteve a palavra finalmente dita por Jesus. Essa é a chave, a parábola da rede
é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o ensino alegórico que lhes havia transmitido. Ensino bastante explicativo do reino dos céus, com todas as suas prerrogativas. Então, Jesus contou 7 parábolas, chamando a nossa atenção para o reino dos céus, para a importância da conquista do reino dos céus e dizendo como nós temos que fazer para conquistar o reino dos céus. Quando ele chega ao último, ele diz, finalmente, concluindo o estudo do reino dos céus. E Mateus teve perspicácia para manter a palavra finalmente, mostrando que essa palavra foi a palavra que Jesus utilizou para concluir os seus estudos. Porque a parábola da rede é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações, né, o ensino alegórico. E também a palavra finalmente, nós podemos considerar essa palavra também como a chave. Finalmente, ela é a chave também, a palavra finalmente. É a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o ensino alegórico. Porque eu só uso a palavra finalmente quando eu estou concluindo alguma coisa. Então, olha, vamos pensar aqui. Para Jesus, a importância que tem o ensino, o entendimento do reino dos céus. Como Jesus estava e continua preocupado com essa nossa conquista, com a necessidade que nós temos de conquistar o reino dos céus para sermos verdadeiramente felizes. Para isso, ele contou 7 parábolas. E no final ele diz, finalmente eu concluí o meu estudo. Ou melhor, finalmente eu concluo o meu estudo com esta parábola. Prestem bem atenção. Aí vem o detalhe. Ninguém mais poderá alegar ignorância. Porque ele contou 7 histórias. E fora outras que ele vai contar, que também, vez ou outra, vai entrar o tal do reino dos céus. Então, olha a oportunidade que essa lei divina nos concede. E muitos de nós ainda não despertamos. A palestra de ontem do Paulo veio chamar nossa atenção para essa questão, né? A questão também da expiação coletiva, quando Paulo muito bem colocou, da nossa responsabilidade em relação com a sustentabilidade, com a biodiversidade, com o nosso planeta. Porque aquele que não cuidar disso poderá, no futuro, ter que se explicar, ter que resgatar, através de dores muito profundas, a sua irresponsabilidade na questão da sustentabilidade. E o Paulo ontem chegou a falar dessa responsabilidade coletiva. E é uma responsabilidade coletiva. Porque a poluição do planeta, a poluição do ar, dos rios, da terra, não é feito só por um indivíduo, não. Não é feito por um indivíduo apenas. É por uma coletividade. Alguém gostaria, vou dar 5 minutinhos aí, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o estudo dessa parábola de hoje? Ninguém tem nada para falar? Tá tudo bem? Eu fico boba, né, quando eu começo essas... Realmente, eu entendi as parábolas muito baixo, sabe? Eu estava na vibração lá embaixo. Agora eu já estou assim, mediana, entendendo, interpretando alguma coisa melhor. Então, realmente, muito bom poder ter esse conhecimento hoje, porque a gente passa assim, lê, né? Capítulo tal, parábola, não sei o quê.
mas uma coisa é fazer esse estudo, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, é isso que eu digo. Realmente está sendo assim muito bom. Que bom, né? Que bom que todos nós Fazendo a estamos interpretação. aprendendo, né? Muito bom, muito bom. Porque você lê, né, que nem uma criança, lê do reino do céu, né, mas não tem aquela coisa profunda. Agora nós temos a profundidade, né? Item por item, o que que significa. Eu já estava fazendo o seguinte, eu me lembrei daquela passagem da rede, de uma passagem que eles salvam, os espíritos jogam uma rede e resgatam aqueles espíritos que já estão mais preparados para ir para o tratamento, né? Eu me lembrei, eu fiz o Ah, link daquela se eu não rede me que eles jogam da engano, é espiritualidade. aquele livro do Divaldo Pereira Franco, Pelo Espírito Exato, de Miranda, Nas exato. Fronteiras da Loucura. Da loucura, eu tenho ele aqui que nós Nas estudamos, Fronteiras da né? Loucura. Muito bem Quando colocado. você É falou uma da... rede ali que se Está joga. ali, hoje eu até peguei Nas, ele. nas Fronteiras da Loucura. Fronteiras da loucura, que eles Do jogam a Campo rede Santana com e o quem se hospital durante o agarra, carnaval. quem se agarra, É realmente, e o resto perfeito. cai, né? É, Cai quem não está preparado. ainda com um arrependimento sincero, Exato. sair do buraco, não É. consegue se manter Não, e preso na vai, e rede. chora, e daí na sinceridade não é É, igual, são né? os falsos arrependidos. Eu pensei muito Agora, nisso, aqueles né? que estão realmente arrependidos de coração, esses Eles não caem, na são rede e são resgatados. retirados. E Exato. o André, o Manuel Miranda pergunta que ele ainda, para o doutor Bezerra, poxa, mas que injustiça. Eu lembro, mas como? A Como é rede que pode? se desfez com alguns. Aí o doutor Bezerra vai explicar por quê. Ele fala Porque não há uma verdade realmente nesse arrependimento. que ainda não estão preparados. É igual aquela mulher que trabalhava na clínica de aborto, não, se eu não me engano, é no livro Nosso Lar mesmo, que o André vê a mulher chorando no portão, né? E vai pedir, abre o portão para dar uma chance para ela. É, Aí o cara do portão fica meio assim, mas como ele não tem muita certeza, ele vai pedir não entendeu, né? alguém mais elevado. E o outro diz, não, não, não. Isso aí não é sincero, esse arrependimento dela não é sincero. Ela vai continuar do lado de fora, fora da rede. É. Interessante, né? Essas coisas, né? Aí a gente começa a Fazer o link, né, com essas Quando tu histórias falou, realmente, que os eu amigos lembrei. espirituais nos trazem. É muito interessante, muito boa colocação. Então, Aham. alguém tinha alguma coisa para falar? Não, tá tudo bem? Então, semana que vem, nós vamos para a parábola, deixa eu ver aqui. Semana que vem, a parábola da ovelha perdida, que nós vamos fazer o estudo. Tá bom? Vamos dar uma paradinha de 10 minutinhos. Quando for 8 horas, nós voltamos para o estudo do livro Nosso Lar, tá bom? Então, 10 minutinhos aí para a gente parar e dar uma descansadinha. Daqui a pouco a gente volta com o livro Nosso Lar.